Fala, líder, tudo bom? Seguinte, hoje eu não estou aqui para dar uma dica de liderança, eu estou aqui para responder uma pergunta que o Bruno fez no nosso canal do YouTube. E ele perguntou o seguinte: o que é ser um líder? Bruno Carlesso, brigadão por essa pergunta. Bom, na nossa sociedade a gente tem aí um exemplo gigante de líderes. Por exemplo, a gente tem líderes políticos como presidente, reis, governadores, enfim. A gente tem líderes religiosos como os pastores, os bispos, o papa. A gente tem exemplos de líderes empresariais como CEOs, os gerentes, os diretores. A gente tem exemplos aí de líderes militares como generais, sargentos e todas as outras patentes que existem dentro das Forças Armadas. Isso é muito bacana. Cada círculo social que a gente tem aí o seu tipo de líder. Mas, para mim, pessoalmente, líder não necessariamente precisa de um cargo, tá? Líder não necessariamente precisa de um cargo. Como assim, Felipe? Se a gente for olhar algumas histórias que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, que é onde eu tiro excelentes exemplos de liderança, a gente tem a história de Davi. Davi, até então, era um pastor de ovelhas, foi lá no exército no meio da guerra para poder ter notícia dos seus irmãos, encontrou um problema. Os gigantes, Golias, estava lá desafiando o exército de Israel. E aí ele vai até o rei Saul e fala: olha, por que ninguém vai enfrentar esse gigante? Eu vou. Né? E ele vai lá e derrota o Golias. Bom, o que isso tem a ver? Primeiro que Davi nem tinha que estar lá, mas Davi ele pensava como um líder, e eu acho que essa é a grande sacada. O líder ele vê uma situação, ele encontra uma solução para poder resolver essa situação, tá? Pode ser para melhorar a situação, pode ser para mudar a situação, uma das duas coisas, mas a situação vai ficar diferente de alguma forma. E esse cara, essa pessoa, ele procura ajuda de outras pessoas, ele consegue ajuda de outras pessoas para poder solucionar esse problema, para colocar a solução em prática. Beleza? O líder, ele não age sozinho. Então, o que Davi fez? O problema ali não era só Golias. O problema era que os filisteus estavam atacando o povo de Israel. E Davi vai lá, ele sabia que o primeiro passo era derrotar Golias. Então ele tomou a iniciativa para poder resolver esse problema. Depois que Golias foi derrotado, o exército inteiro de Israel foi para cima do exército filisteu e massacrou os caras. Tirou Israel dessa escravidão e eles conseguiram finalmente ficar livres daquilo. Né? Beleza que eles tiveram guerra por muito tempo, mas ainda assim foi Davi que estava à frente desse pessoal. Agora pensa comigo, quem era o líder daquele exército? Era Saul. Quem tinha que ter resolvido o problema? Saul, certo? Só que Davi, como um líder, foi lá e apresentou o problema para Saul. E Saul comprou a ideia de Davi. E a gente tem vários outros exemplos disso em vários outros lugares. Tá? Pessoas que não necessariamente são os líderes, mas eles apresentam a solução e vão sim assumir a responsabilidade de colocar aquilo em prática. Então, Bruno, para mim, líder é esse tipo de pessoa. Tá? Ela não é limitada por cargos. Claro que, como no exemplo de Davi, ela vai respeitar a pessoa que tem um cargo. Então ela vai oferecer a solução. Muito provavelmente ela quem vai ser responsável por executar essa solução também. Mas o líder é alguém que, ao invés de ficar reclamando, vai lá e faz alguma coisa para mudar a situação e consegue outras pessoas para fazer junto. Beleza? Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser colocada sim em uma posição de liderança. Foi o que aconteceu com Davi. Quando terminou a batalha, Davi foi promovido a general dos exércitos de Saul. Tá? Virou guarda-costas pessoal de Saul. Mas isso no dia a dia não necessariamente é verdade. Tá? Muitas vezes a gente acha que a pessoa, por não estar num cargo de liderança, ela é só um seguidor. E eu vou dizer para você, de experiência própria, eu já trabalhei com gente que não sabia nada, já trabalhei com gente que sabia mais ou menos, assim, ainda precisava de direção, e depois que a gente dava o passo inicial, eles iam seguindo. Mas a melhor experiência que eu já tive foi trabalhar com equipe de líderes. Gente que, quando viu o problema, resolvia. Se não tivesse na alçada deles resolver, eles só vinham para mim para poder pedir recursos para isso. Mas eram pessoas que traziam soluções. E o melhor tipo de gente para você trabalhar é esse. Que ao invés de só ficar trazendo problemas, já traz o problema com a solução, ou às vezes até só vem te informar que ele resolveu um problema. Beleza? Então, fica essa resposta. E, gente, se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, algum comentário a fazer, deixa aqui nos nossos comentários, beleza? E eu vou respondendo para vocês assim que possível. Um abração, espero que tenha respondido a sua pergunta, Bruno. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.